Olá, meus queridos, bom dia. Hoje eu quero passar um pouquinho do que nós estudamos ontem na nossa aula ao vivo. Estou aqui com o livro de Ruth Rocha, Almanaque do Marcelo, lançamento desse mês, então um livro recente dela, o Almanaque do Marcelo e da turma da nossa rua. Tem um texto aqui que eu já vou destacando, porque para trabalhar a leitura ele é muito bom. Aqui ele já me deu umas ideias, eu já fiz uma pesquisa e nós direcionamos a nossa aula, porque quando os seres humanos aprenderam a falar, é um ponto, um tema, uma questão que nós colocamos todos os dias na nossa sala de aula. Porque bebezinhos choram para se expressar e depois, com o convívio em família, vão aprendendo a expressar-se de outra forma, além do choro. Vão emitindo sons e depois vão emitindo palavras, falando aos poucos. Mas os seres humanos em si, quando aprenderam a falar? Porque os seres humanos não se comunicavam pela fala, né? Então, inicialmente, os seres humanos começaram a se comunicar há milhões de anos atrás. E aqui, como diz, há muitos e muitos anos os seres humanos aprenderam a falar. Por que eles aprenderam a falar? Eles sentiram a necessidade de estar se juntando, se reunindo em grupos e expressando os seus pensamentos entre si. Com a fala, eles puderam se comunicar e isso fez com que ficassem mais poderosos que todos os outros animais. Como é interessante isso. E até que a questão é essa, eles aprenderam a se comunicar pela fala, além de outras formas que já existiam, se comunicar pela fala e também mostrar esse poder para poder dominar os animais, a natureza. E olha, veja bem aqui uma pintura rupestre em que alguns homens demonstram que eles planejaram esse ataque a esses animais. Então, eles demonstraram esse poder diante dos outros animais. Eles puderam combinar o que iriam fazer, como cercar os animais que queriam caçar, e com isso passaram a ter muito sucesso em suas caçadas. Também puderam contar uns para os outros onde se encontravam frutos para sua alimentação. E também puderam contar que encontraram uma caverna ótima para seu abrigo. Falar foi uma importante ferramenta para o progresso dos seres humanos. Isso. E a escrita? Quando surgiu a escrita? Então, aqui nós temos uma pintura rupestre, que é uma arte de milhões de anos atrás, que por onde os seres humanos passaram a se comunicar da maneira escrita, né? Fazendo desenhos pela arte. Eu até fiz também a minha arte rupestre aqui, na minha caçada, eles já culminaram com um ataque ao animal, conseguiram abatê-lo. Mas a arte rupestre também servia para mostrar o que os seres humanos haviam visto durante o dia, por exemplo, uma paisagem com animais, com um rio, muito importante para eles, né? A água, para nós todos, desde muito tempo atrás nós descobrimos que nós necessitamos da natureza, especialmente da água, dos animais. Aqui tem algumas montanhas, então as pinturas rupestres passaram a ser a expressão do que os seres humanos estavam vivendo na época. É claro que com o tempo também, nós sabemos que a pintura rupestre não era uma escrita, era uma arte, porque não tinha uma organização, um sistema simbólico e que as pessoas sabiam que se expressava através de símbolos repetidos ou padronizados. Mas com o tempo, nós sabemos que a escrita começou a surgir lá pela Mesopotâmia, a região onde hoje é Israel, na China, o Egito e a América Central. Alguns povos em tribos definiram formas padronizadas de escrita, de comunicação escrita. Nós destacamos a escrita cuneiforme, estabelecida pelos povos sumérios na Mesopotâmia. E isso ocorreu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O que eles usaram para fazer essa escrita?
Eles usaram a argila e a cunha, que era um objeto feito de ferro ou de madeira muito dura, em que eles prensavam os símbolos, que poderia ser como um carimbo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu comecei a minha escrita cuneiforme com alguns símbolos nessa folha em branco, e vocês observam que era isso, eles faziam uma base de argila, que é um barro, e eles prensavam os símbolos que já eram padronizados, e algumas pessoas passaram a estudar esses símbolos, porque essas pessoas eram os escribas que faziam esse material produzido em argila com a cunha, e também eles decodificavam os símbolos. Então aí a educação passou a existir como um objetivo na sociedade, além de ser apenas a passagem, a transmissão de cultura entre os membros da mesma tribo. E aí agora eu pergunto a vocês, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de direitos da criança? Tudo, porque o homem naquela época, há milhões de anos atrás, ele começou a perceber que ele precisava viver em quê? Em tribos, em grupos aqui, né? A convivência familiar e comunitária. Ele precisou defender sua vida também dos outros animais. Ele não só atacava, como também era atacado. Ele passou a ter liberdade de se expressar. Olha que as crianças fazendo desenhos. Também direito à educação, à cultura, à transmissão do conhecimento do seu povo. E direito à profissionalização e à proteção do trabalho, que isso também veio desde aquela época. E aqui nós temos o texto. Querida criança, a Declaração dos Direitos da Criança foi adotada em Assembleia das Nações Unidas em 1959. Visando o seu bem-estar, o governo brasileiro estabeleceu de forma pioneira, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele podemos encontrar os princípios que nós adultos devemos lhes assegurar. Todos esses direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente são condições para que vocês, crianças, cresçam dentro de um ambiente saudável, em espírito de solidariedade, compreensão, amizade e tenham uma infância feliz e acreditem na justiça entre as nações. Agora, com a ajuda da mamãe ou do papai, vocês vão responder a atividade. Qual a letra A? Qual o tema do texto? Não são brincadeiras de infância, são direitos da criança, então vocês vão pintar. Então, agora eu pintei direitos da criança e eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo, tá bom? Um abraço.